paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, na congregação da Boa Esperança, pastoreada pelo pastor Georgem. Eu me chamo Irmão Salomão, sou superintendente aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos comentar a lição dos jovens, lembrando também para os irmãos que esse canal ele também comenta a lição dos alunos. Peço já de antemão que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente a lição. Quando você deixa o likezinho de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim ele vai passando para todos os irmãos e vai aumentando a mensagem de Deus. Ela é pregada, né, aos quatro cantos da terra. Falando também sobre esse canal, ele não tem o objetivo de tomar o lugar da Escola Bíblica Dominical, não. Ele é só um subsídio para os professores, para que os professores possam ter uma aula, uma luz antes de pegar a sua lição de estudar. Então é só um acréscimo e ao mesmo tempo também de pregar a palavra do Senhor. A lição que vamos comentar é a lição de número 3, que tem como tema o Messias já veio. O texto principal que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 2, o versículo de número 7 e o versículo número 8, que diz assim: Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. O resumo da lição, que diz assim: quem se submete ao reinado e ao senhorio de Jesus Cristo, tem sua vida completamente ordenada por Ele. Esse texto principal é a primeira base da lição, certo? A segunda base da lição nós vamos encontrar no texto bíblico que se encontra lá nos Salmos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7. Salmos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 9, certo? Diz assim, a introdução, algumas partes principais que possamos aprender um pouco. Diz assim, a história marcada por impérios que tentaram dominar o mundo. Até hoje, há líderes que possuem a utopia de dominá-lo. O Salmo 2 mostra que um rei em que seu reinado nunca terá fim. Então, nós vamos estudar o capítulo 2 de Salmos, certo? Ele vai mostrar que nesse capítulo 2, primeira coisa, o reinado do rei Jesus, nosso Senhor, não terá fim. Veremos também outra coisa, que as nações insistem em rebelar-se contra esse rei. Vai ver que no texto vai mostrar que as nações em si insistem em se reunir e se rebelar contra esse rei. Diz assim, como este poderia ou poderá contra dos homens, quer dizer, como este poderá contra dos homens, e finalmente como o rei messiânico e pela que os reis se rendem ao seu senhorio, quer dizer, os reis messiânicos, e o texto vai mostrar que eles vão se render a esse Deus messiânico, eles vão ser subjugados, porque não existe nada no mundo que possa ir de encontro a esse Deus tão maravilhoso, Jesus Cristo de Nazaré. A introdução nos falou sobre isso. O primeiro tópico da lição, que tem como tema a rebelião contra o ungido de Deus. O primeiro subtópico vai nos tratar sobre a importância do Salmo 2. Então, esse primeiro ponto do primeiro tópico vai nos mostrar sobre a importância do capítulo 2. Diz assim, o Salmo 2 está na categoria dos salmos régios ou messiânicos, quer dizer, é um salmos messiânicos, certo? Segundo estudiosos e
É possível que os salmos régios se referem a Davi ou algum rei em Israel. O ponto importante é que esses salmos são uma descrição do rei messiânico, quer dizer, esse salmo ele vai se referir ao rei Messias, a Jesus, que é o Messias. E não é por acaso que no Novo Testamento aplica o Salmo 2, quer dizer, a prova é que há uma confirmação que no Novo Testamento se aplica ao Salmo 2, quer dizer, a pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do ministério terreno, quanto na perspectiva futura daquele que implantará o seu glorioso reino na terra. E especificamente em Mateus, capítulo 3, versículo 17, a expressão, este é meu filho amado, tem a ver com Salmos 2, versículo 7, que diz assim, que diz assim, o evangelista cita os versículos de Salmos 2 e 1, aplicando a perseguição registrada no Salmo a Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 1, e versículo 5, e o 5 e o 5, quer dizer, capítulo 5, versículo 5, você verá paralelos bem claros das pessoas dos Salmos. Por isso, o Salmo 2 é muito importante para os cristãos, que é uma referência ao Messias, que fala do Messias, que o seu reinado não terá fim, será um reinado eterno para sempre, certo? Isso foi a importância do Salmo capítulo 2, a gente viu. O segundo ponto vai nos revelar sobre a rebelião das nações, quer dizer, quando as nações se rebelam. E está justamente no versículo do texto, certo? Diz assim, o Salmo está estruturado em 4 blocos de 3 versículos cada. Olha só, foi bem dividido sobre isso. No versículo 1 ao versículo 3, do versículo 4 ao versículo 3, do 7 ao 9 e do 10 ao 12. O primeiro bloco diz respeito à rebelião do gentio contra a autoridade de Deus. Quer dizer, esse primeiro bloco, quer dizer, do 1 ao 3, vai mostrar essa rebelião, que é das nações que se levantam contra Deus, contra o Senhor Todo-Poderoso. No versículo 1 inicia com uma pergunta retórica. Por que se amontoam as nações? Mas primeiro fala sobre isso. Por que se amontoam? É uma pergunta retórica, certo? Essa pergunta, na verdade, revela a presunção dos reis das nações ao se voltar contra o Senhor. Quer dizer, é uma pergunta retórica, mas está se referindo às nações na sua presunção de se levantar contra esse Deus tão maravilhoso. Olha só como o livro de Salmo é tão bom, tão maravilhoso, uma mensagem tão rica e alerta o povo para o que vai acontecer próximo do fim da terra. Eles se preparam, pelejam, estratégia e acreditando que terá êxito em seu propósito, exatamente o que acontece nos dias de hoje. Eles fazem a reunião, determinam e acham que vai ter êxito nos seus propósitos. O problema é que eles se levantam contra o ungido do Senhor. Na verdade, levantam-se contra o próprio Senhor. O próprio Senhor. O versículo 2 mostra isso. Eles se levantam contra o próprio Deus, o próprio Senhor, certo? Eles acham mesmo que terão a autonomia para romper o domínio divino, bem como seus planos. Eles acham que quando ele se reúne, os seus planos, ele vai subjugar esse Deus tão maravilhoso. Esquece que esse Deus é tão poderoso, onisciente, onipresente, e tudo está ao seu controle, nada foge do seu controle. Quer dizer, dando sequência aqui, os primeiros cristãos aplicaram essa mensagem na perseguição que eles sofreram, certo? No Novo Testamento, o Senhor Jesus, o ungido, o Cristo de Deus, acima de todo principado, poder, potestade e domínio. Então, ele está acima de todo poder e potestade. É um Deus soberano.
A gente viu aqui a rebelião das nações, está subordinado ao versículo 2, certo? O terceiro ponto do primeiro tópico vai nos falar sobre a rebelião contra Deus é tolice. O tema já diz, a rebelião contra Deus é tolice. Há uma lição muito preciosa nesse primeiros versículo. Se uma pessoa não servir ao Senhor Jesus e praticar o seu ensino, quer dizer, se uma pessoa não servir ao Senhor Jesus e praticar o seu ensino, servirá a outro segundo a sua filosofia. Não tem como escapar. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão. Liberdade longe de Deus é uma completa ilusão, porque o homem acha que está estando longe de Deus, ele é uma pessoa livre para fazer o que ele bem entender, o que der na telha, mas ele esquece que ele está sendo escravo do pecado, escravo do inimigo. Então, liberdade sem Deus é uma tolice mesmo, certo? Quando alguém se rebela contra o Altíssimo, deixando de seguir seus valores, tal pessoa passa a seguir uma série de falsidade e ilusões. É isso que acontece. Quando se afasta de Deus, ele está seguindo os seus preceitos, os seus desígnios, passa a seguir uma série de falsidades e ilusões, certo? Ora, os valores de Deus são eternos, bons e verdadeiros. Quer dizer, o valor de Deus permanece para sempre, ele é eterno, ele não muda. Ele não sofre pelo tempo, ele é eterno, o valor permanece. O poder de Deus é eterno, não muda. O que leva uma pessoa, um homem ou um jovem, a deixar de desfrutar do bem espiritual que tem um impacto positivo, certo? E construtivo na vida terrena, para abraçar um estilo tolo e desordenado que só trará prejuízo. É isso que acontece. O que leva uma pessoa a fazer isso? Às vezes a gente não chega nem a entender o que leva uma pessoa a fazer isso, a se afastar dos desígnios de Deus. Perder a juventude na rebelião contra Deus nunca foi uma boa ideia, nunca foi da vontade do Senhor. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser bom, mas o seu fim é caminho de morte. Bom, concluímos aqui o nosso primeiro tópico da lição, que tinha como tema rebelião contra o ungido de Deus. Vamos adentrar no nosso segundo tópico da lição, que tem como tema: o ungido pedirá contas. O ungido pedirá contas. Como Deus contempla a rebelião dos homens? É uma pergunta do primeiro ponto do segundo tópico. Como Deus contempla a rebelião dos homens? No versículo 4, temos uma resposta de um Deus de um tom de desprezo e escárnio, típico expressão da natureza humana. Olha só que no versículo 4 que aqui diz: não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Quer dizer, não são assim os ímpios, são como um moinho que o vento espalha, certo? Corrigindo, eu li o versículo errado. Então, vou ler o versículo certo. No versículo 4 diz assim, olha só: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. A expressão que ele usa aqui no versículo 4 é que esse Deus, ele simplesmente zombará, rirá deles, achando que pode alguma coisa contra esse Deus. É uma expressão bem humana falando, certo? Mas é assim que nosso Deus age. É muito comum essa linguagem na Bíblia, denominada de teologia de antropopatismo, ou seja, atribuição das paixões humanas a Deus. É o significado desse termo
pouco usado que se refere na teologia. Essa figura de linguagem nos ajuda a compreender as verdades eternas da Bíblia, de acordo com a nossa capacidade. Quer dizer, são expressões usadas na Bíblia que Deus, na sua infinita misericórdia, ele usa expressões que a gente possa entender a sua mensagem. Quando diz que Deus ri deles, como que diz assim, coitado, acha que pode alguma coisa contra mim. A expressão que Deus usa para que a gente possa entender melhor. Dando sequência, diz assim, as verdades eternas da Bíblia, de acordo com a nossa capacidade. Então, Deus está olhando para a rebelião humana, zombando dele, porque ele mesmo fará os homens num derramamento de sua ira. Por quê? Porque no versículo 5 ele expressa muito sobre isso. Então ele fará na sua ira e no seu furor os confundirá. É assim que Deus faz. Ele faz exatamente conforme a sua preciosa vontade. Não é a vontade do homem, mas a sua vontade. Dando sequência, diz assim, não é por acaso que no Novo Testamento apresenta a passagem que revela a mesma revelação entre Jesus e o Pai. Diz assim, quem vos recebe a mim, recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Lá em Mateus capítulo 10, o versículo 40, certo? Fala muito bem sobre isso. A gente está vendo como Deus contempla a rebelião dos homens. Ele simplesmente ri, como se estivesse dizendo, coitado, contra mim nada podeis fazer. O ponto 2 do segundo tópico tem como tema, o ungido do Senhor regerá o mundo todo. Aponta para quê? Para o versículo número 7. Aponta para o Senhor, aponta para o Messias, Jesus Cristo de Nazaré, que é o ungido do Senhor, regerá todo o mundo. No versículo 7, remonta a um oráculo divino, uma profecia em que, dito ao ungido do Senhor, tu és meu filho, hoje te gerei. O versículo 7 aponta para o Messias, Jesus Cristo. Essa expressão tem a ver com um herdeiro da casa de Davi para sempre. Quer dizer, no Novo Testamento, Jesus veio da casa de Davi. E no Novo Testamento, o autor aos Hebreus desenvolve a necessidade de Jesus a partir dessa mesma expressão. E nesse caso, Deus dará por herança as nações ao rei. O versículo 8 fala sobre isso. E o ungido destruirá com vara de ferro. Olha só a expressão, vara de ferro. E os rebeldes, e o seu reinado será de justiça. Certo? O seu reinado será de justiça. Versículo 9. Então, o ungido do Senhor regerá todo mundo, aponta para o Messias Jesus Cristo de Nazaré. O terceiro ponto do segundo tópico, ele tem como tema, todos prestarão contas. Agora o prumo fechou mais, agora a régua fechou mais. Todos prestarão contas. Olha só, Deus ri das estimadas dos homens aqui na terra, porque todo o poder vem dele. Então os homens achando que tem algum poder, achando que tem alguma coisa que ele possa modificar, possa alterar os desígnios de Deus, ele se reúne achando que pode, mas na verdade não pode nada. Só Deus pode. Deus pode fazer tudo. Eles aqui, da mesma forma que eles foram dotados de poder, podem perdê-lo a qualquer momento. Por isso precisamos andar em humildade e mansidão, como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. A soberba, a arrogância humana só leva a caminhos de perdição. Porque quando eles se reúnem, as autoridades se reúnem com esse pensamento de arrogância, presunção, certo? Que a soberba, achando que
pode mudar alguma coisa? Não. Deus pode tudo. Ele é dono de tudo. Certo? Ou seja, quem for um dia, dizer assim, a parte de Deus mostra que, com clareza, que seja quem for, um dia todos estaremos diante do juiz para prestar contas. Todas as nações, em Romanos 2, 6 e 7, tudo será feito de acordo com a reta justiça divina. Romanos capítulo 2, o versículo 14 ao versículo 16. Tudo vai estar de acordo com os preceitos de Deus. Então, todos vão prestar conta perante Deus. Por isso que o tema aqui do terceiro ponto, do segundo tópico, todos prestarão contas perante Deus. O que eu tenho feito de bom ou o que eu tenho feito de mal. Vamos prestar conta. Não está solto ao léu, não está assim, como diz o ditado, como Deus criou batata, não solto não. Tudo está no controle de Deus, então todos vão prestar conta perante Deus. Bom, a gente viu aqui o segundo tópico da lição, que tem como tema: o ungido pedirá contas. Vamos adentrar no nosso terceiro tópico da lição, que tem como tema um chamado à rendição e à submissão. O primeiro ponto do terceiro tópico tem como tema um chamado aos reis da terra. Um chamado aos reis da terra. Então, esse é o primeiro ponto do terceiro tópico. Nos diz assim: no último bloco do Salmo, ou estrofe, podemos dizer, que Salmos, a gente viu na lição passada, que Salmo é como se fosse uma harpa, cântico dos Salmos. Então, podemos dizer, no último bloco de Salmo, ou estrofe, traz um chamado à rendição completa. Olha só, em Salmos 2, versículo 10, assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Ele chama aqui os juízes da terra à prudência. É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos tortuosos. Então, o chamado aos reis da terra. No versículo 10 ele fala sobre isso. Olha, agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Então, ele chama as nações da terra a serem prudentes, a deixar o agir de Deus na sua vida. É uma oportunidade das nações consertarem dos seus caminhos tortuosos. Esse chamado lembra muito o convite de sabedoria que lemos lá no livro de Provérbios 9 e 10. E demais, o chamado também é para servir a Deus com temor e tremor. No versículo 11 fala sobre isso. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Provérbios 1, versículo 7. Quer dizer, o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, esse bloco aqui no versículo 10, Deus chama as nações para o conserto, para reconhecer o seu erro, certo? No segundo ponto, diz assim: se curvando ao filho. Primeiro vem o chamado a se consertar, depois vem para se curvar, adorar a esse Deus tão maravilhoso. Diz assim: aquele que se arrepende da rebelião contra Deus e o seu ungido deve se submeter ao Altíssimo e ao seu Filho. No versículo 12 vai dizer assim: beijai, ó filho. Versículo 12 usa o termo, certo? É uma homenagem da submissão ao senhorio do filho. Quer dizer, é uma homenagem. Se refere ao filho, se refere também a uma submissão ao Filho, ao Messias, a Jesus Cristo de Nazaré, certo? Quem assim procede será poupado da ira vindoura. Por isso, feliz e realizado
quem se refugia e confia no Filho. Justamente no versículo 12 fala sobre isso. Eu vou ler para os irmãos. Que diz assim: beijai-o, ó Filho, para que, se não irem, e pereçais no caminho, quando em breve se inflama a sua ira. Bem-aventurados aquele a quem nele confia. Olha só, feliz, alegre. Bem-aventurado quer dizer isso, feliz, alegre. Assim, o Salmo encerra exatamente com o convite de cultivar a confiança no ungido do Senhor. O Novo Testamento nos orienta a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Lá em Hebreus 12, 2, fala sobre isso. Então, a olhar para Jesus, devemos olhar para Jesus, seguir os seus preceitos, seguir os seus ensinamentos, andar na sua presença, porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, você vai escutar o seu nome sendo chamado. E aí sim vamos morar no céu, nos lugares celestiais, juntamente com Cristo na glória. Bom, a gente viu aqui se curvando ao Filho. O terceiro ponto do terceiro tópico tem como tema: Jesus é Rei e Senhor, certo? De maneira geral, o Salmo nos ajuda a refletir a respeito da completa rendição e submissão a Jesus. Então, o Salmo já de cara, ele mostra que a gente devemos, de maneira geral, ele mostra-nos que a gente deve se render completamente, a rendição e submissão a Jesus. Certo? Quando a gente se entrega a Jesus, ao seu senhorio, a gente sabe que está andando na vontade do Senhor. Diz assim na lição: no mundo de hoje, submeter-se e render-se a Jesus não é um desafio fácil. Isso significa fazer dele o rei do nosso coração. Mas o que é fazer dele rei do nosso coração? É fazer dele o nosso regente, o que governa, o que manda, o que determina. É fazer dele o nosso Pai Celestial. É fazer dele o nosso bom pastor, o que nos guia no caminho certo, certo? Isso é fazer dele o nosso Rei e Senhor. Diz assim a lição: aqui é que acontece com verdadeira batalha. Quando Jesus deve ser o Rei do nosso pensamento, do nosso sentimento e da nossa vontade. Quando o nosso Senhor se torna Rei do nosso mundo interior, o mundo exterior é completamente ordenado. Entretanto, quando ele não é rei da nossa vida interior, o exterior fica completamente desordenado. Isso é verdade. Quando ele não é rei da nossa vida interior, o exterior, o que está fora, fica completamente desordenado. Fica entregue ao mundo, ao pecado do mundo, à vontade de Satanás. Então, ele diz aqui: por isso o Salmo nos ajuda a refletir a respeito de não lutarmos mais contra o reinado de Jesus em nós. Deixá-lo reinar. Então seremos verdadeiramente livres. A gente não pode lutar contra o reinado de Jesus. Devemos aceitar esse reinado. Devemos aceitar esse rei na nossa vida. Devemos deixar esse Deus entrar no nosso coração e trazer transformação de vida. A sua palavra germinar, trazer e produzir frutos dignos de arrependimento. Na conclusão, amados, é um conselho que ele nos dá. É um conselho que ele traz para nós. Diz assim, o Salmo 2 tem uma ligação muito profunda com o reinado messiânico do Senhor Jesus. É muito profunda. Ao longo dos séculos, os cristãos sempre leram esse salmo com vista ao reinado messiânico do Senhor Jesus. Haverá um tempo em que o reinado do Senhor será plenamente estabelecido neste mundo. O que aprendemos nesse salmo é que haverá um tempo que todas as dores, todo o sofrimento terá fim. Tudo isso vai se acabar.
E o reinado do Messias será estabelecido aqui na terra. Mas só terá descanso, só entrará nesse reinado quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. E saber que Cristo é o seu Senhor, é o seu Rei, é o que governa a sua vida. E declarar isso publicamente, pela sua vida, pelas ações. E Jesus te chama hoje para Ele, para que você possa aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, sabendo que Ele está às portas para vir buscar, para vir estabelecer esse reinado. Amém? Eu espero que a mensagem tenha ficado no seu coração e venha trazer transformação de vida, certo? E já concluímos essa lição. Desde já eu te agradeço com muitas bênçãos dos céus e peço a Deus e já te aguardo na próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.